Roger Guedes quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre a possibilidade de jogar na Arábia Saudita. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o assunto e fala também sobre o Wendel. O volante do Zenit fechou mesmo com o Palmeiras e o Gustavo Gomes vai ou fica? Te atualizo também sobre Lucas Moura no São Paulo. Lucas ainda não conseguiu fechar um acordo com o time saudita e tem aumentado os rumores de que ele poderia se acertar com o tricolor. Tem algo de verdade? Falo sobre Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que interessa a um clube saudita, mais uma proposta de lá. As últimas do mercado, o Vasco com a possibilidade de punição vinda da FIFA por causa das dívidas da 777. Te atualizo sobre os brasileiros mandando super bem na Sul-Americana. Tudo o que você precisa saber sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quarta-feira a todos e sem perder tempo só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha que patrocina entre outros o Dudu, atacante do Palmeiras. Tô colocando na tela os jogos dessa quarta-feira de Sul-Americana e Série B. Na Sula, 3 partidas, Botafogo e Patronato, para mim da Botafogo, Emelec e Sporting Cristal, da Emelec, São Lourenço e Independente Medellín, da São Lourenço, com a lembrança de que esses 3, que hoje jogam como mandantes, venceram na condição de visitante. Já na Série B teremos Novo Horizontino e Londrina, Novo Horizontino brigando na parte de cima da tabela, para mim é franco favorito. Lembrando que para você participar na Aposta Ganha é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, aproveita e já dá uma conferida nas odds dos jogos da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que começa nessa quinta-feira às 4 da manhã, com a partida entre Nova Zelândia e Noruega. Bora começar o vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a TV Globo, que festejou os resultados da rodada do Rio de Janeiro, mas não gostou da audiência em São Paulo. O Fla-Flu, mesmo terminando com 0-0, registrou a maior audiência da Globo no Campeonato Brasileiro de 2023, média de 31 pontos. Já o Sansão, que terminou com vitória por 4-1 do São Paulo, ficou com apenas 19 pontos de média. Vale a lembrança de que os critérios para determinar a audiência são diferentes no Rio e em São Paulo. Cada ponto em São Paulo equivale a mais espectadores do que no Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre o Atlético Paranaense e a intenção do Benfica de levar o goleiro Bento. Antes de gravar o vídeo, conversei com Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Furacão. Ele admitiu que o time português segue tentando levar o seu goleiro, mas a decisão tomada pelo Mário Celso Petralha é de que o Bento não será negociado nessa janela de transferências. Quero contar ainda que o Corinthians bateu o Universitário do Peru por 2-1 fora de casa e dessa maneira quebrou um tabu de mais de 2 anos. É que o Timão não conseguia emplacar 4 vitórias consecutivas e essa sequência foi quebrada com triunfos em cima do Atlético Mineiro, do Universitário em São Paulo, do América e do Universitário agora no Peru. Hora de falar sobre os brasileiros que serão ampla maioria na Sul-Americana. Isso porque nessa terça-feira, América e Corinthians garantiram classificação para as oitavas de final e tudo indica que nessa quarta o Botafogo vai se juntar a esses 2 e a outros 4 clubes para que o Brasil tenha 7 representantes. O Botafogo venceu o Patronato na Argentina fora de casa por 2-0, pode até perder por 1-0 em casa para assegurar sua vaga. Importante contar que o América passou a próxima fase fazendo 5-1 no Colo-Colo. Havia perdido por 2-1 no Chile, não tomou conhecimento do adversário nessa terça-feira no Independência. Já o Corinthians bateu o Universitário do Peru por 2-1 fora de casa, já havia vencido também em casa por 1-0. Você deve estar se perguntando sobre os duelos da próxima fase. América e Bragantino fazem um confronto de brasileiros. A gente também vai ter Corinthians e Newell's Old Boys, Fortaleza e Libertad ou Tigre, Goiás versus Estudiantes, São Paulo versus São Lourenço ou Independente Medellín, além de Botafogo ou Patronato, tudo indicando que será o Botafogo contra o Guarani do Paraguai. Hora de falar sobre o Vasco com mais uma notícia ruim. A FIFA notificou o Cruz Maltino nas últimas horas a respeito de uma dívida do clube para com o Nacional do Uruguai pela compra do Puma Rodrigues. E se em 45 dias o Vasco não fizer a quitação, vai sofrer um transfer ban que equivale à proibição de inscrição de atletas.
A dívida do Vasco hoje é de 4 milhões e 400 mil reais. São 4 milhões e 300 mil pela compra do atleta e mais quase 100 mil de multa. É importante contar que o Nacional cansou de cobrar essa grana, não recebeu, levou o caso à FIFA, que tomou essa decisão. E não é o único caso contra o Vasco. O Atlético Tucumã, da Argentina, também já entrou com um processo na FIFA cobrando o pagamento em relação à compra do Capasso. Já contei para vocês que o Náutico, o São Paulo, o Corinthians, entre outros clubes brasileiros que fizeram um negócio recentemente com a 777, também reclamam da falta de pagamento. Vasco se defende alegando que em 23 de setembro vai ter um aporte de 120 milhões de reais da 777 e vai providenciar o pagamento de todas essas dívidas. Mas é esquisito, né? Que uma empresa que se diz grande, parceira de clubes no futebol internacional, deixe o Vasco chegar a esse ponto. É, para mim, até agora, o pior caso de SAF entre todos os principais times de futebol no Brasil. Gostaria muito de saber a sua opinião. O que você está achando dos primeiros meses da 777 à frente do Vasco? Antes de mudar de assunto, só contar que o Praxedes, meio atacante que pertence ao Red Bull Bragantino, voltou a negociar com o Vasco. O técnico Ramon Dias gostou da possibilidade de contar com o atleta e a negociação pode ser concretizada nos próximos dias. Hora de falar sobre Bruno Henrique, atacante do Flamengo e mais um jogador brasileiro que é alvo de clubes da Arábia Saudita. O time interessado não teve seu nome revelado, mas as negociações já existem. O representante do Bruno Henrique foi procurado com a intenção de firmar um pré-contrato agora para que o Bruno Henrique possa chegar de graça a partir de janeiro. Vale a lembrança de que o atacante do Fla tem vínculo somente até 31 de dezembro, como ele já entrou nos últimos 6 meses do contrato, pode assinar esse pré-contrato. A boa notícia para o torcedor rubro-negro é que, de acordo com o Fla Web, o site que trouxe a informação a respeito do interesse dos sauditas, esse portal assegura que o Bruno Henrique já disse não à possibilidade de se mudar para a Arábia Saudita, está super feliz com o que tem hoje no Flamengo e pretende renovar seu contrato. Agora resta que os dirigentes do Fla chamem o Bruno Henrique para abrir negociações. Atleta que ganha na casa de 1 milhão e 200 mil reais por mês, só gostaria de ter seu contrato renovado por mais uma temporada, de preferência com a manutenção do atual salário. Se não acontecer da renovação, certamente vão chover interessados no futebol brasileiro. Corinthians, São Paulo, Santos, entre outros, já demonstraram a intenção de contratá-lo. Hora de falar sobre o Palmeiras, duas novelas chatas, mas super importantes. O Wendel já foi contratado pelo Verdão e o Gustavo Gomes vai ou não para a Arábia Saudita? Quero começar falando sobre o Wendel. Durante a tarde da terça-feira, muitos palmeirenses acreditaram que o Wendel estava contratado porque vazou um print fake atribuindo ao Fabrício Romano a informação de que estava tudo fechado. O Wendel chegaria por empréstimo de 3 milhões de euros com opção de compra de 14 milhões de euros. O Fabrício Romano, jornalista italiano, não falou nada sobre isso. Criaram uma montagem atribuindo essa informação a ele. Depois, o jornalista Marcos Costi, que foi durante muito tempo o locutor do Allianz Parque, trouxe uma declaração importante no Twitter. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, tudo acertado, base salarial e valores. Anúncio do volante Wendel depende apenas dos exames médicos, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Costi tem boas relações com funcionários do Palmeiras por ter trabalhado até outro dia no clube. De qualquer forma, fui checar essa história com a minha fonte do Palmeiras. E a pessoa escreveu o seguinte a respeito dessa possibilidade, abre aspas, barrigada. Barrigada é a expressão usada no jornalismo para atribuir uma informação equivocada. A pessoa completa. Dificilmente vai acontecer de o Wendel ser contratado. O Zenit só aceita vendê-lo e pede 20 milhões de euros. Nenhuma chance de o Palmeiras gastar tudo isso. Fecha aspas. Hoje, 20 milhões de euros equivalem a mais ou menos 108 milhões de reais. O Palmeiras topa gastar dinheiro para contratar um volante, mas não gostaria de ultrapassar o limite de 4, 5, no máximo 6 milhões de euros, bem distante da pedida do Zenit. Então, a menos que o clube russo recue nessa intenção de vender o jogador, dificilmente o Wendel será contratado. Sobre Gustavo Gomes, Palmeiras segue assegurando que não recebeu proposta e que não tem nenhuma intenção em vender seu capitão. Já pessoas próximas ao Gustavo Gomes asseguram que o Al Nassr da Arábia Saudita, o time dirigido pelo Luiz Castro, já aumentou a proposta salarial para o atleta, que se aceitar vai ganhar acima de 3 milhões de reais por mês pela mudança.
E Roger Guedes vai ou não para a Arábia Saudita? Ele foi perguntado sobre o tema depois da vitória e classificação corintiana no Peru. Roger, que foi titular no 2-1 em cima do Universitário. Pela primeira vez, o atacante se pronunciou e resolveu adotar o mistério, embora não tenha negado o interesse do clube saudita e nem a possibilidade de se mudar. Ele tem sido alvo de especulações do Al Nassr, do Luiz Castro e também do Al Hilal, time que é dirigido hoje pelo Jorge Jesus. A frase do Roger Guedes foi a seguinte, abre aspas, estou tranquilo, deixo isso com o meu empresário e fico focado no Corinthians, tudo na mão dele. Ele se refere ao Paulo Pitombeira. Mas estou feliz no Corinthians, tenho um contrato aqui e as propostas fazem parte do futebol, fecha aspas. Se o Roger Guedes quisesse acabar com qualquer especulação, ele diria que não sairia do timão, que estava feliz no clube e que ignoraria ofertas. Não foi o caso, até porque, ao que parece, o time saudita que está interessado topa bancar bem mais do que ele recebe atualmente. Vale a lembrança de que o Roger Guedes é dono de 60% do valor de uma negociação futura, o Corinthians tem só 40%. Esse modelo foi adotado porque quando estava livre, depois de deixar o futebol chinês, Roger Guedes pediu um caminhão de dinheiro para o Corinthians, o Timão disse que não teria essa grana e sugeriu esse modelo de contratação. A gente deve ter um desfecho a respeito do Roger Guedes nos próximos dias, como ele não joga contra o Bahia por estar suspenso, pode ter sido sua última partida com a camisa alvinegra diante do Universitário. E esse papo de que Lucas Moura pode acabar acertando com o São Paulo para jogar ainda nessa janela de transferências. Tenho contado para vocês há bastante tempo que o Tricolor tentou contratá-lo, ouviu que a ideia do Lucas Moura é jogar por mais 2 ou 3 anos no exterior. Só que o tempo está passando e nada de o Lucas Moura se acertar com qualquer clube. O projeto dele e do seu empresário Júnior Pedroso é fechar com o time da Arábia Saudita, as melhores propostas são de lá. Ele conversa nesse momento com 2 times, um grande que integra os 4 principais e outro menor. Só que o Júnior Pedroso, representante do Lucas Moura, tem encontrado muita dificuldade em se acertar com os árabes, porque a cada dia surge uma outra informação, a proposta é mudada, as condições do negócio são alteradas e isso faz com que a coisa vá sendo postergada. E em meio a tudo isso, o Lucas Moura, outro dia, depois da classificação do São Paulo contra o Palmeiras, postou um vídeo ao lado do filho, eles comemorando bastante a classificação, filho fanático, assim como o Lucas, que vestia a camisa do São Paulo. Foi o suficiente para que nas redes sociais começasse um movimento grande pedindo que o Lucas Moura abrisse mão da ideia de jogar no exterior para fechar com o São Paulo agora, ajudando o Tricolor na busca pelos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O Lucas vai evitar ao máximo falar sobre esse assunto, porque o prejudica dizer que não vem para o São Paulo agora, o torcedor fica bravo com ele. Mas o meio atacante segue entendendo que a prioridade é fechar na Arábia Saudita. A menos que essas conversas não avancem de fato e a janela por lá só fecha em setembro, aí sim ele vai dar oportunidade para conversar com o Tricolor. Não existe negociação nesse momento, São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras, seria uma clamorosa surpresa essa reviravolta com o Lucas Moura se acertando com o São Paulo agora. Mas, enquanto ele não fechar com ninguém, segue ele livre no mercado. Eu acho que o torcedor do Tricolor pode pelo menos sonhar com essa possibilidade. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar. A gente volta mais tarde com outras informações. Nessa noite, a partir das 9, estarei no Paramount Plus comentando o jogo do Independiente Medellín contra o São Lourenço, jogo na Argentina que define o adversário do São Paulo na próxima fase da Sul-Americana. Beleza? A gente se vê, abraço, tchau!